Olá, me chamo Aline Gabriela, sou discente estagiária do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, Centro de Educação Aberta à Distância. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução humana e seus aspectos, assunto do terceiro ano do ensino médio. Porém, quando se fala em evolução, ele abrange vários ramos. Primeiramente, o que é evolução humana? Evolução humana. Estas mudanças podem estar relacionadas ao desenvolvimento, à forma ou comportamento dos organismos. O estudo sobre evolução abrange diversas disciplinas, como história e biologia, principalmente, que também mais adiante nós veremos também que abrange mais do que isso. O que é evolução humana? Evolução humana diz respeito à teoria acerca do processo de mudanças que deram origem aos seres humanos. Acredita-se, pelas pesquisas, que o desenvolvimento da espécie humana teve início pelo menos há 6 milhões de anos. Neste período, um determinado grupo de mamíferos, primatas do noroeste da África, acabou se dividindo, dando origem aos primeiros hominídeos. Daqui a pouco nós falaremos mais um pouco sobre esse grupo, que vamos ver um pouco detalhado de cada um. Já na biologia, também chamada evolução biológica, genética ou orgânica, a evolução é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos em uma geração para a outra. Como assim? Do ponto de vista genético, quer dizer o quê? Que a evolução pode ser definida como qualquer alteração no número de genes ou na frequência dos alelos. Nossa, mas agora isso complicou, ficou difícil. Não ficou tão difícil. Eu vou explicar mais um pouco. Essa frequência dos alelos. Formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos, ou seja, eles vão ficar pareados entre si e formar um par. Daí, do ponto de vista genético, se vêem as mutações depois desse processo. O que são mutações, professora? Em genes, podem produzir características novas ou alteração às que já existem, isso mesmo. E assim, o que é que vai acontecer dessa mutação? Vai tendo aparecimento de diferenças hereditárias entre organismos, vai ter essa divisão. E estas novas características podem surgir pela transferência de genes entre populações. Que já isso a gente vai chamar de migração. Mutação e agora migração. Prosseguindo, vem a seleção natural. Mas o que é uma seleção natural? O que ela implica dizer isso? O que é? É um processo de características hereditárias que contribuem para a sobrevivência e a reprodução, se tornam mais comuns numa população e características prejudiciais mais raras. Do ponto de vista genético, a evolução ela já é mais um pouco complexa. Daí se tem os registros de fósseis, que nos podem permitir isso, essa reconstrução de forma satisfatória. Porque todo esse relato do ponto de vista genético, ele partiu de um ponto, Então, os registros de fósseis, principalmente, eles mostram isso, que o processo de evolução da vida na Terra foi satisfatório ao longo do tempo. Mostrando assim os fósseis, o reconhecimento da diversidade dos seres vivos atrelados. Isto quer dizer o quê? Que cronologicamente relacionados e que mudam ao longo do tempo. Não é mesmo? Prosseguindo aqui na evolução humana, a gente vai falar um pouco dessas etapas.
A evolução se desenvolveu ao longo do tempo, durante milhares de anos. No caso específico dos seres humanos, a evolução teria se dado principalmente por conta das diferenças de dieta e postura, resultando em modificações do crânio. Isso mesmo. Aqui, quando a gente fala nas etapas da evolução, se dá bem uma olhada, aqui tem todas essas etapas, qual ano, de tantos anos e assim por diante. E diante disso, a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas etapas. Primeiramente, segundo os estudos, a gente tem os pré-australopitecos. Quem foram esse grupo? O que eles fizeram? Qual foi sua maior característica? Eles foram o primeiro grupo, após a separação do grupo de mamíferos primatas. Eles apresentavam como principal característica um modo de vida arborícola. E o que é isso, arborícola? Justamente, arborícola vem de árvore, vem de vegetal. Então, esse grupo aí, eles viviam principalmente nas árvores. Bem parecido, no caso, com os macacos e gorilas. Por isso, esse nome. Vem agora os australopitecos. Esse grupo, então, a principal característica dele era a locomoção bípede e postura ereta. Ou seja, com 2 pés, locomoção terrestre. Outro detalhe muito característico é a mandíbula muito semelhante com a espécie humana. Ainda apresentava uma dentição bem primitiva. Também foram os primeiros a dominar o fogo, como a gente pode ver daqui. Então, desse grupo, essas foram as principais características que apresentavam. O Homo habilis foi a primeira a utilizar as mãos para a fabricação de instrumentos rudimentares feitos de pedra. Foi nessa época aí que daqui a pouco eu vou dar uma olhada, dizer a época mais ou menos de cada grupo. Temos também o Homo erectus. Eles foram os primeiros a sair do continente africano e habitar outros locais. Isso só foi possível porque os ancestrais Homo habilis aprenderam a se equilibrar sobre 2 pernas. Vocês estão vendo, né? Uma espécie, uma característica maior vai elevando a outra a ter um desenvolvimento melhor. Homo neanderthalensis. Esse nome é bem... Até que eu treinei para falar, mas mesmo assim... Mas enfim. Esse grupo ele já apresentava adaptações ao frio, ossos da face e do crânio, mais semelhantes aos dos seres humanos. Eles apresentavam uma comunicação verbal, rudimentar e organização social. Nesse grupo aqui, nessa época, a gente já pode perceber que eles já estavam tendo aquela organização social, já estavam tentando se comunicar verbalmente, mesmo de forma bem similar, de forma bem primitiva, mas foram os primeiros sinais. E eles também já tinham essa sensibilidade, como a gente pode ver aqui. Adaptação do frio e tudo. Humanos modernos. O Homo sapiens. Dentre as espécies do grupo Homo, é aquela que apresenta o cérebro mais desenvolvido e uma melhor capacidade de raciocínio. Foi esse grupo aqui. Estima-se mais ou menos que o primeiro Homo sapiens surgiu há uns 200 mil anos. Aí vemos aqui, né, o famoso, o Darwin e a evolução humana. Ele não publicou muitas coisas em suas leituras, mas ele fala ele fala, explica para ele o ponto de vista, como é que ele fala aqui. As espécies se transformam ao longo do tempo e são selecionadas pela seleção natural. Lembra que a gente viu lá sobre a seleção natural, que a gente falou, que é aquele processo hereditário que contribui para a sobrevivência e a reprodução?
Então, ele fala aqui, nesse trecho. Ou seja, que o ambiente seleciona os indivíduos mais aptos. Essa era a visão dele. Consiste na ideia de que, assim como as outras espécies, os seres humanos evoluíam gradativamente ao longo do tempo conforme iam se transformando para se adaptar ao ambiente. O estudo da evolução humana engloba muitas disciplinas científicas, incluindo a antropologia, física, primatologia, arqueologia, linguística, genética, enfim, biologia, geografia, antropologia, tudo. Aqui vocês podem dar uma olhada, foram as referências de onde eu tirei esse breve assunto. Muito obrigada pela sua atenção, espero ter ajudado.